Toy Story é uma das franquias mais importantes e incríveis da Pixar. Mas será que você percebeu como ela evoluiu com o passar dos filmes? Desenvolvimento. Na verdade, Toy Story poderia ter sido completamente diferente. Durante o desenvolvimento do primeiro filme, várias ideias para o projeto foram descartadas. Inicialmente, o Woody seria um boneco de ventríloco, em vez de um boneco normal. E isso faria com que ele fosse muito mais assustador. E bota assustador nisso, porque o Woody também seria mais maligno. Sabe aquele momento em que o xerife acidentalmente derruba Buzz Lightyear da janela? A ideia original é que Woody teria feito isso propositalmente e jamais se desculparia por essa atitude. O Buzz Lightyear também teria sido muito diferente, com um corpo menor e mais cabeçudo. Em certo momento, a equipe de produção do filme até pensou em fazer o traje espacial dele ser vermelho em vez de branco. O mais chocante é que o nome dele nem seria Buzz Lightyear. Inicialmente, a ideia era chamá-lo de Lunar Larry. Outro nome bem legal, mas nada supera Buzz Lightyear. Se achou interessante, pode comemorar, porque vamos te contar tudo sobre a evolução de Toy Story. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Toy Story, 1995. Após passar por algumas alterações, o primeiro filme dos brinquedos, que secretamente tem vida, foi lançado em 22 de novembro de 1995, marcando a história por ser o primeiro longa-metragem da história do cinema a ser feito completamente em animação 3D. Desde então, os filmes de animação em 3D foram se tornando cada vez mais populares, até quase todas as animações lançadas nos cinemas passarem a ser animadas em 3D. Pois é, Toy Story mudou as regras do jogo. Por ter sido criado quando o 3D ainda estava começando, o filme tem um visual bem simples, mas charmoso. A sua história também não fica para trás, mostrando como a turma do Woody conheceu Buzz Lightyear, que nessa época acreditava ser um patrulheiro do espaço no lugar de um brinquedo. O Woody começa a sentir muita inveja, porque Buzz rapidamente se tornou o boneco favorito do Andy. No entanto, eles precisam unir forças quando são capturados pelo Sid, um garoto mal criado que adora fazer experimentos bizarros em seus brinquedos. Eles só escaparam por muito pouco. Com o passar do tempo, Woody e Buzz foram se tornando amigos, e essa amizade dura até os dias de hoje, como podemos ver em Toy Story 5. Toy Story 2, 1999. A história de Woody e seus amigos poderia ter terminado no primeiro filme e já seria ótimo. Mas ainda bem que a Pixar percebeu que esses personagens mereciam muito mais do que isso. Foi assim que Toy Story 2 chegou aos cinemas em 24 de novembro de 1999. Desta vez, a história segue Woody sendo levado por um colecionador de brinquedos raros. Nisso, o xerife descobre que ele é um boneco bem raro e antigo, baseado no personagem principal de Rodeio do Woody, Woody's Roundup, um programa infantil dos anos 50. Mas a melhor parte desse filme, certamente, é a introdução da Jessie, que se torna muito importante para toda a franquia. O vilão, por sua vez, é o Pete Fedido, Stinky Pete, um brinquedo de colecionador que quer se manter preservado para sempre. O plano de Pete Fedido era impedir Woody, Jessie e Bala no Alvo, Bullseye, de fugirem do colecionador, para que todos fossem vendidos a um museu de brinquedos japonês. Felizmente, o cowboy e seus novos amigos conseguem escapar com a ajuda do Buzz e dos outros brinquedos do Andy, enquanto Pete Fedido acaba sendo pego por uma garota muito bagunceira, que com certeza encheu a cara dele de glitter depois disso. Toy Story 3, 2010. Levou um bom tempo para Toy Story 3 ser lançado. Enquanto os dois primeiros longas tiveram um espaço de tempo de 4 anos, o terceiro filme foi lançado apenas 10 anos depois do segundo. Toy Story 3 saiu em 18 de junho de 2010, tendo passado por problemas de produção e lidado com questões de contrato complicadas entre Disney e Pixar. O tempo de espera valeu a pena, porque o filme é, até hoje, considerado por muitos como o melhor Toy Story da franquia. O salto na qualidade da animação é bem grande, e a história é muito emocionante. Este filme se passa vários anos após os outros, e nada é como antes. Andy está mais velho e vai se mudar para fazer faculdade, e os brinquedos, que ficaram guardados por vários anos, acabam sendo doados acidentalmente pela mãe do Andy. E é aí que os problemas começam, porque a creche é liderada pelo Lotso, um ursinho que até parece ser legal, mas é um tirano cruel em segredo.
No fim, os brinquedos conseguem voltar para casa, mas Andy decide doá-los por conta própria. E é aí que os antigos bonecos do Andy acabam parando nas mãos de uma criança chamada Bonnie. Toy Story 3 é considerado o fim da trilogia original e da história do Andy. Inclusive, qual é seu filme favorito da franquia? Comente aqui embaixo #ToyStory junto com sua resposta. Toy Story Toons, 2011 a 2012. Mesmo que a ideia original fosse que Toy Story 3 fosse o fim da saga e isso tenha permanecido por muito tempo, a Pixar nunca viu problemas em lançar curtas com pequenas aventuras de Woody e seus amigos após os acontecimentos do terceiro longa. Foi assim que nasceu Toy Story Toons, uma série de 3 curtas de apenas alguns minutos de duração que foram lançados junto com outros filmes da Disney. O primeiro curta dessa série se chama Férias no Havaí, Hawaiian Vacation, e chegou ao público em 24 de junho de 2011, juntamente com Carros 2. A história mostra os brinquedos recriando a experiência do Havaí para Ken e Barbie, porque Ken planeja dar o primeiro beijo deles em uma praia ao pôr do sol. Depois veio o Pequeno Grande Erro, Small Fry, lançado junto com os Muppets em 23 de novembro de 2011. Nele, Buzz Lightyear é deixado em um restaurante, enquanto uma versão em miniatura dele rouba o seu lugar entre os brinquedos da Bonnie. Por fim, Festasauro Rex, Partisaurus Rex, veio de brinde com o relançamento em 3D de Procurando Nemo nos cinemas, em 14 de setembro de 2012. E esse é o melhor nome possível para um curta sobre o Rex fazendo uma baita festa na hora do banho. Sim, esse curta é exatamente sobre isso. Além dos curtas de Toy Story Toons, também tivemos outros 2 curtas antes do lançamento do quarto filme. Um deles se chama Toy Story de Terror, Toy Story of Terror, e é um especial de Halloween que saiu em 16 de outubro de 2013. O próximo foi lançado no ano seguinte, em 2 de dezembro de 2014, e seu nome é Toy Story Esquecidos pelo Tempo, That Time Forgot. Toy Story 4, 2019. Por muito tempo, todos pensaram que Toy Story 3 seria para sempre o último filme dos brinquedos da Pixar, mas isso mudou em 21 de junho de 2019, com a chegada de Toy Story 4. O filme coloca Woody em uma nova jornada ao lado de Garfinho, Fork, um brinquedo feito pela Bonnie com materiais recicláveis e que acabou ganhando vida própria. Esse certamente foi o longa que teve o maior salto de evolução da qualidade da animação se comparado com o filme anterior. Toy Story 3 já tinha um visual incrível, mas o quarto filme é tão bonito que chega a ser surpreendente. A vilã da vez é a Gabi Gabi, que está longe de ser tão má quanto os anteriores. Afinal, o objetivo dela era apenas conseguir a caixa de som do Woody para colocar em si mesma, por achar que isso faria uma garota escolhê-la. Tanto que o xerife ajuda a Gabi Gabi a encontrar uma dona no final. Falando nele, esse filme traz uma mudança enorme para Woody. Ele decide ir embora e se tornar um brinquedo sem dono com a Beth, Bo Peep, enquanto os seus outros amigos continuam com a Bonnie. Garfinho pergunta, 2019 a 2020. O Garfinho roubou os holofotes em Toy Story 4, ao ponto de ganhar seu próprio spin-off. Totalmente voltado para a comédia, Garfinho Pergunta, Forky Asks a Question, é uma série de curtas lançadas entre 2019 e 2020. Em cada curta, ele tenta encontrar a resposta para uma pergunta específica, como o que é o amor, o tempo ou o dinheiro. Faz sentido, já que Garfinho é tão novo e ainda está conhecendo o mundo. Aventuras de Betty, 2020. Outra que ganhou um spin-off foi Betty, a namorada do Woody. Mas no caso dela, esse curta tem um motivo importante para existir. Chamado de Aventuras de Betty, Length Life, o curta de 2020 mostra o que aconteceu com Betty no meio tempo entre a saída dela em Toy Story 2 e o seu retorno impressionante em Toy Story 4. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Lightyear, 2022. Por muito tempo, Toy Story foi uma franquia 100% focada em brinquedos, mas Lightyear veio em 17 de junho de 2022 para mudar isso. Esse é certamente o filme mais diferente da franquia, pois se trata de um spin-off que conta a história do Buzz Lightyear, não um boneco que pensava ser um astronauta de verdade. Estamos falando do explorador espacial no qual esses bonecos são baseados.
Ou seja, esse é um filme de aventura e ficção científica, com o Buzz Lightyear viajando pelo espaço e lutando contra o Imperador Zurg. Dentro do universo de Toy Story, toda essa história também é um filme que o Andy assistiu quando criança. Toy Story 5, 2026. Assim como muitos ficaram pensando que o terceiro filme seria o último da franquia, a maioria dos fãs também acreditou que o quarto encerraria a saga principal, ao menos quando não contamos com os curtas. Então, para a surpresa de todos, Toy Story 5 chegou em 19 de junho de 2026. Novamente, a qualidade da animação evoluiu de um jeito sensacional, ao ponto de você sentir que poderia tocar em cada um dos bonecos da Bonnie. A história dos filmes também evoluiu com o passar do tempo, visto que Toy Story 5 fala de um assunto muito importante e atual. As crianças estão parando de brincar com brinquedos e preferem usar aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores. Por isso, a vilã do filme é a Lily Pad, um tablet que deixa a Bonnie viciada nela, ao ponto de abandonar seus brinquedos. Já a personagem principal não é o Woody, e sim a Jessie, que faz de tudo para ajudar a Bonnie a fazer amigas. O Woody até retornou, só que apenas como coadjuvante. O que ninguém esperava era que, ao contrário dos outros filmes, esse aqui exploraria algo que mais nenhum dos anteriores tinha explorado a fundo, que é o romance. Mais especificamente, o romance entre Jessie e Buzz Lightyear. Claro, sempre existiram casais em Toy Story, Woody e Beth, Senhor e Senhora Cabeça de Batata, etc. Entretanto, todos podemos concordar que nenhum dos outros filmes fez algo que chegasse ao nível da Jessie beijando o Buzz Lightyear e se casando com ele no final. Não são apenas os filmes que estão evoluindo, mas os personagens também. Toy Story 6. Agora que chegamos ao último filme lançado, é hora de se perguntar o seguinte: como a franquia vai evoluir em Toy Story 6? Porque é quase certeza que haverá sim mais uma sequência. A Pixar tentou nos convencer de que Toy Story 3 seria o fim, e fez a gente pensar a mesma coisa uma segunda vez, com o Woody indo embora em Toy Story 4. Já o novo filme nem chegou perto de tentar dar um final para a saga. Parece muito mais que Toy Story 5 é apenas mais uma aventura dos brinquedos da Bonnie, porque todo mundo sabe que é apenas questão de tempo para uma sequência ser feita. Andrew Stanton, o diretor do filme mais recente, deixou claro que está interessado em fazer Toy Story 6 para completar a história da Bonnie. Assim, a saga será dividida entre a trilogia do Andy e a trilogia da Bonnie. Pode ir se preparando para se despedir da Bonnie, porque é apenas uma questão de tempo para a trilogia dela acabar. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!